Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa. Daqui a pouco o Grêmio volta a treinar em Guayaquil. Grêmio que se prepara para o jogo da semifinal contra o Barcelona, num estádio que vai ter mais de 50 mil pessoas. Aliás, também aqui em Porto Alegre já garantida a presença da torcida do Grêmio, mais ou menos nesse montante. Mais de 50 mil espectadores, tanto no Equador quanto aqui para Grêmio e Barcelona de Guayaquil, duelo das semifinais. Daqui a pouquinho, 8h15 da noite, tem River Plate contra o Lanús no Monumental de Núñez. Em relação ao time do Grêmio que vai a campo, uma especulação que houve por longe, né? E mais a gente tira da cachola, nem partiu do Grêmio a especulação, de que por ser fora de casa, o Grêmio poderia jogar um pouquinho mais fechado, mas como o Grêmio não treinou muito com esses jogadores, poderia entrar o Cícero e tirar o Fernandinho, adiantando um pouco o Luan, mas é uma especulação que meio que morreu na casca. A maioria aposta na manutenção de Fernandinho como titular e aquela ideia de time que tem o Arthur, o Ramiro para equilibrar a equipe junto com o Michel na meia cancha, Michel que está sendo devidamente preservado, não forçando tanto para poder entrar 100% contra o Barcelona de Guayaquil, mesmo acontecendo com o Luan, embora ambos já tenham jogado contra o Palmeiras num jogo de competitividade. Quem está dando chance para o azar é o Corinthians. Perdeu para o Botafogo por 2-1 e agora vê ameaçada a sua situação, porque já nesse final de semana joga fora de casa contra a Ponte Preta, enquanto que o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Se por acaso o Corinthians perder e o Palmeiras ganhar, a diferença cai para 3 pontos. E aí, logo em seguida, o que tem? Palmeiras contra Corinthians, jogo aí sim, valendo no taco a taco, no tete a tete, a liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians ainda, segundo os matemáticos, tem 73,5% de possibilidade de ser campeão. No entanto, o Palmeiras deu uma apertada no sprint final e agora complica a vida do Coringão, que estaria ali quase na zona do rebaixamento, do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Bem, em relação ao Internacional, daqui a pouco eu vou falar das renovações do Grêmio e tem 2 jogadores retornando também para 2018. Mas em relação ao Internacional, o Damião não treina nos últimos dias, o Nico Lopes também é uma preocupação e o Inter vai a campo contra o Ceará com o estádio lotado, podendo já aí carimbar o seu retorno para a primeira divisão. Para aqueles que acham que precisa ter 63, o Inter ganhando vai a 64, o Inter que tem 61 e para mim já retornou para a primeira divisão, ainda aí tem uma boa margem para ser derrotado, mas o Inter tem outra partida na sequência, jogando em casa contra o CRB. Agora, matematicamente, deve o Internacional confirmar a sua classificação contra o Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Bem, o presidente Francisco Noveleto disse que já na primeira rodada, no primeiro Grenal, melhor dizendo, do Campeonato Gaúcho, poderá ter árbitro de vídeo, coisa que no Campeonato Brasileiro, o presidente Marco Polo Del Nero disse que não vai mais fazer previsão de quando eles deverão atuar. Nas semifinais da Taça Libertadores da América, aí sim, já a presença de 3 árbitros de vídeo, o principal e 2 auxiliares. E a FIFA convocou 4 brasileiros para a arbitragem do Mundial de Clubes. Sandro Meirahit, que é o juiz principal, Emerson Carvalho, Marcelo Vangassi, assistentes, e o Wilton Pereira Sampaio, este sim, árbitro de vídeo. Renovações de contrato. O Grêmio ainda não conseguiu definir a situação do Luan e segue aquele impasse que foi o último. 3 milhões que o Grêmio tem que pagar retroativo para o Luan quer receber na mão, o Grêmio quer pagar em 6 ou 7 parcelas. Bruno Cortes, apareceram outros interessados e complicou. Kahneman, o Grêmio vai prorrogar até o final de 2020, ele que tem contrato até o final de 2019. Arthur já renovou, tem uma multa de 50 milhões de euros. Léo Moura já renovou. O Lucas Barrios é uma incógnita ainda, porque custa muito caro para o Grêmio, e o Grêmio quer ver o tamanho do custo-benefício e espera até terminar o seu contrato. Também o Barrios não está namorando com outra equipe e quer esperar o final do ano. Outra renovação difícil é do Fernandinho, porque tem a concorrência
do Corinthians. A propósito de concorrência do Corinthians, ele concorre também com o Internacional pelo Zé Rafael. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, ambos interessados nesse jogador do Bahia. Em relação ao time que vai jogar contra o Ceará, na lateral direita deve atuar Alemão, no lugar do Cláudio Vinck, sobrinho do Luiz Carlos Vinck, filho do Sérgio, que, pelo jeito, de novo está perdendo espaço dentro do Internacional. Os dois jogadores do Grêmio que retornam, o Guilherme, que está no Botafogo, e o Lima, que está no Ceará. Ambos vão reforçar o elenco para 2018. O Grêmio se prepara também nesse sentido. E em relação ao Inter ainda, tanto o Roberto Melo quanto o Danilo Fernandes, goleiro, disseram que o Internacional estaria sim brigando em cima se estivesse na primeira divisão. O Danilo Fernandes, que o Internacional contra os grandes faz enfrentamento de iguais e estaria sim brigando por vaga na Taça Libertadores da América, concordando com o vice de futebol, Roberto Melo. Isso tudo para dizer que o Inter não tem como contratar tanta gente e por que fazer uma destruição do elenco que aí está. O Inter já teve que mudar no começo do ano quase que todo o elenco, estaria mudando então pela terceira vez. Mas Roberto Melo já disse que vai mudar em, no máximo, 30%. Na sequência tem mais cadeira cativa. Sete horas, 8 minutos. Meu relógio está adiantado em relação ao nosso da Ubra aqui. Eu não sei agora, um dos dois está... O teu diz 7,8, da Ubra 7,7. Não, o meu está 7,9. É, o meu diz 7,9. 7,9. Aqui estamos com um minuto a menos aqui. Puxa vida. É um minuto a mais de Isso programa. é uma crise agora, crise Meu interna. Deus, e agora? Agora, como é que vamos resolver esse Para impasse? o programa e vamos... Vamos, a câmera agora, chama o juiz de câmera. O árbitro de vídeo vai conferir De agora. lá para cá vocês já viram o professor Enio Kaufmann, César Pacheco, Júlio Lemos, nosso colega lá da Rádio Grenal, e o Maurício Freitas. Maurício que vai tirar férias de novo, professor. E desta vez mais de 30 dias numa tacada só. Dizem O cara que vai uma ficar vez por 30 ano, dias na Europa, ou é vagabundo ou é rico. ou o trabalhador que guardou dinheiro, bonitinho. Não, tu não é trabalhador que guardou dinheiro, porra nenhuma. Vai ter guardado o dinheiro sem ser trabalhador. Então tu deve estar fazendo uma atividade paralela. Eu tenho um filho que é comandante da Azul. Ah, bom, mas aí... E que eu ganho as passagens gratuitamente, só pago as taxas. Eu não viajo tanto que nem o Maurício. Não, é um negócio de pessoa. Ele vai ficar 30 dias na Europa e pergunta o roteiro dele. Mas nem Príncipe de Mônaco. Que maravilha. Nice, pessoal de Mônaco, casa- Ville-de-France. Maurício. Já que o REC deu o gancho, o pessoal de casa pode acompanhar tudo. Conhecendoomundo.com.br. Ainda faz pouco, ainda tô. Aí tu merchan. Mas tem mais uma coisa. Eu acho que isso apenas demonstra Que eu pago bem. o nível salarial Do cadeira cativa. do que é trabalhar para Luiz Carlos Reck. Vou mandar meu currículo aí. O senhor já vai tomar cartão amarelo, só não Porque vou lhe cartão dar. amarelo, o cara trabalha para Luiz Carlos Reck e passa 30 dias na Europa. 30 dias? É só associar as duas Tu coisas. já conseguiu ficar alguma vez 30 dias na Europa? Não, de jeito nenhum. Agora eu estive lá, agora fiquei 12 dias. 8 empregos. Não, mas só uma pergunta, César. jeito nenhum, Tu já máximo 15 trabalhaste dias. pro REC? Não, a fama do REC é de bom pagador, paga em dia, paga bem, antecipado, Já recebeu de novo. paga férias, Dá horas férias 3 extras, vezes ao ano pro Maurício. adicional noturno, não tem uma causa trabalhista. Eu acho que é um bom patrão. Isso aí Não paga 14º, 15º salário. Professor Enio Kaufmann, o senhor será visto também lá na TV Beltrão, que é uma emissora aberta de caráter educativo e cultural, de Francisco Beltrão e Não. Desculpe te cobertura... interromper, mas a TV Beltrão é de Francisco Beltrão. Podia ser de outro lugar. Podia, claro. Podia ser Beltrão o nome do dono, bro. Podia ser Podia. nome do bisneto. nós tivemos um ministro chamado Hélio Beltrão. Foi um Podia ser em ministro. homenagem ao ministro. Podia, claro. Bom, mas então, vou ler de novo aqui, se o senhor não interromper. A TV Beltrão é uma emissora de televisão aberta de caráter educativo e cultural desta cidade de Francisco Beltrão, Isso. no Paraná, só para frisar bem, com cobertura nos municípios, além da sede geradora, dá 60 municípios mais ou menos no total, mas alguns deles, Renascença, Marmeleiro, Enéas Marques, Realeza, Santa Isabel do Oeste, tem retransmissoras liberadas pelo Ministério das Comunicações para os municípios de Pato Branco, Dois Vizinhos, Ampere, Salto do Lontra e Capanema.
e 80% da população torcendo para Grêmio Internacional. E lá, o preliminar 80% ia desses 80% torce para o Grêmio. Gostaria de te avisar isso. Tem 80% que torce para o Grêmio Internacional. E 80% dos 80% torce para o Grêmio. Eu, quando trabalhei como diretor de amador no Grêmio, não fica nervoso. Eu viajei muito. Eu digo assim, eu tive muito planos de fidelidade das companhias aéreas. Mas antes de pegar os planos de fidelidade, eu fiz muito ônibus para o Paraná, Santa Catarina, interior, levando juvenis, levando infanto juvenil, 3, 4 times em 2 ônibus e fazendo torneios naquela região. Não, na época a gurizada era boa, teve muitos guris que saíram para jogo ali. Eu estava com o Clayton domingo num programa. O Clayton começou no Grêmio, foi infante juvenil do Grêmio junto com o Ronaldinho. E eu lembrei para ele, disse, pô, nós pegávamos o ônibus e íamos jogar lá no interior, tu ia junto, menino, para tu ver que trabalho no futebol, fui vice-presidente de futebol profissional várias vezes, diretor várias vezes, mas trabalhei muito na base e fiz muito dessas viagens, muito voo rasteiro, como se diz, né? O meu plano de fidelidade das companhias de ônibus, os pneus eram muito Só fortes. deixa eu concluir, professor. Francisco Beltrão, então, vai retransmitir o preliminar, a imagem do futebol. Pela TV Beltrão. E para aquelas voltas todas. O preliminar aqui vai ao ar da 1 a 1h45. Eles gravam e reproduzem às 18 horas lá no Pará. Eu só queria aproveitar essa descrição que o César fez para lembrar, quem sabe isso poderia se tornar uma espécie de norma não escrita dos nossos grandes clubes, que alguém para ser vice-presidente de futebol profissional, alguém para ser dirigente... Tivesse que ir de ônibus a Francisco Beltrão, hein? Olha, mas tivesse que ter passado um tempo na base. Eu sou a favor, o Grêmio e o Inter Mas fazem eles isso. eram pobres de maré de si na época. Não faz Agora diferença tem se um eram orçamento de 300 milhões, você quer que eles vão ralar a bunda não no precisa banco ralar, mas do não ônibus? precisa ralar, não precisa sofrer. E se em vez do César viajar com os juvenis de ônibus, ele viajasse de voo fretado, continuava a mesma ideia de que ele primeiro trabalhou na base, ele primeiro foi se enfronhando com o futebol para depois ser dirigente do futebol profissional. E não, como tantas vezes acontece, que um Enio Kaufmann da vida, que nunca trabalhou na base, é amigo do rei, e aí pronto. E de repente vira dirigente do futebol profissional. Vamos começar a trabalhar, como diria Mendes Ribeiro. Não estávamos? Não, Isso foi o introito, só? O famoso introito. Estava no ar, então, Bruno? não, é que eu quero já colocar... Eu achei que você estava falando para Francisco Eu quero Beltrão. colocar um assunto mais... Não, Francisco Beltrão é o programa do meio-dia, só queria anunciar aqui. Fala do árbitro de vídeo. Se o camarada fizer isso aqui, o Maurício já trouxe essa informação aqui a semana passada, quando se estabeleceu que ia ter árbitro de vídeo. Depois, no nosso Campeonato Brasileiro, uma hora tem, outra hora não tem. Eles dizem que vai ter e nunca tem, né? Mas na Sul-Americana já testaram e tudo aprovado. Se o camarada fizer isso aqui, toma cartão amarelo. O que quer dizer isso? É o gesto para jogador pedir não pode pedir. a revisão de vídeo. Quem toma a iniciativa é o juiz. O capitão no voleibol, o treinador pede, ele tem dois ou três para pedir. Dois por e sete. ele pede, né? Ele é que pede a tira-teima, que se chama, né? Mas é que aí, César, no vôlei especificamente, as comissões técnicas recebem tablets e aí marcam no tablet, ó, nós estamos contestando se a bola foi dentro ou fora, se tocou na rede ou não foi, se teve desvio no bloqueio ou não foi. São decisões objetivas. É mais fácil de Mas agora identificar. tu tocasse no ponto, Maurício. O árbitro de vídeo... vai ser uma zona isso aí. Não vai ser uma Vai ser zona. Não, porque tá bem definido onde ele vai atuar. E na Libertadores o o lançamento árbitro- é daqui a pouco, né? 8h15, O Lanús e árbitro River. de vídeo terá sucesso se ele for usado, como disse o Maurício, para decisões objetivas. A bola entrou ou não entrou? A jogada foi dentro ou fora da área? Isso são coisas objetivas. Agora, a bola bateu na mão do César. Foi intencional, ele que botou a mão, ou foi sem querer? Isso o árbitro de vídeo não vai ajudar. É muito subjetivo, né? Claro. Subjetividade é muito forte nisso. O que for interpretação... Tá, então vamos de novo. No lance do jogo. Peraí, o que for interpretação... Aquela anta que estava atrás da goleira não viu que foi com a mão. O árbitro de vídeo fica se coçando lá em cima para dizer Mas que foi por quê? pênalti. Mas por O que quê? ele faz? Mas por quê?
ele pode ter visto que foi com a mão e ter achado que foi sem querer, que a bola bateu na mão e não que ele levou a mão para fazer o gol. Eu não estou dizendo que foi isso. Eu estou dizendo Então, mas daí ele não elucida o lance. Mas não é O isso. que está atrás da cara. goleira. Já coloca um incompetente lá para poder ser incompetente. Mas Comebol não é coloca. isso. Rec, Não, a ideia é usar o árbitro de vídeo para elucidar, lances objetivos. Se for assim, será muito bem-vindo e muito útil. Agora, se for usado para interpretação, aí o REC vai ter razão, vai virar uma zona. só para Diga, Júlio esclarecer, Lemos. a arbitragem que vai ser responsável por comandar pela primeira vez na Libertadores, na história, o árbitro de vídeo hoje, no clássico argentino entre River e Lanús, vai ser o árbitro brasileiro, né? Sandro O Meirahit. Sandro Meirahit vai ter essa responsabilidade. Toda a arbitragem é brasileira, é o Wilton Sampaio, o Daronco Ruins Gaúcho é o lembranças quarto pelo Grêmio, árbitro. Sandro Meirahit. Se ele for o mesmo árbitro que ele foi na... Quem é o Sandro árbitro Meirahit. É o Wilton Sampaio. Sim, o Wilton Pereira Sampaio e o Sandro Meirahit é o árbitro E de o vídeo. quarto árbitro é Daronco. outro gaúcho também. O Daronco, né? Isso, exatamente. Isso aí, achei que... E é para deixar bem claro também que são alguns lances excepcionais que vão ter análise do árbitro Para de mim, vídeo. Né? esse árbitro goiano que vai apitar hoje é o melhor árbitro do Brasil hoje. Como eu já disse uma vez, que era o Sandro Meirahit, depois ele degringolou, né? Agora, esse árbitro goiano, o Wilton Pereira Sampaio, ele apita em cima e não pipoca. É. Não ele pipoca. vai para o Eu Mundial acho de o Clubes Daronco como árbitro melhor de que vídeo. ele. Né? Eu também estou com o senhor, Acho que o professor. Daronco é melhor. Sem que bairrismo, mas o Daronco hoje faz um belo trabalho. eu gosto fez do Daronco também. E mais. O Daronco melhorou muito com relação a ele mesmo. Eu gosto muito do Jean-Pierre. Fala um pouco do Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre tem é mais Brilhante. técnico do que Daronco e esse outro menino, que eu não me lembro o nome jogo dele. da Argentina. Só tinha problema com o Grêmio lá. Que eu O falava Weber muito com Roberto ele. Lopes, o que o senhor acha? Olha, eu vou falar com... Não, mas... Vagabundo não. Vagabundo mas já ele foi me- careca, não. careca e vagabundo já tá no contexto. Então, eu vou dizer assim, eu tive um problema com o Eber, vários problemas, mas o último que eu tive com ele como vice-futebol, agora nessa última passada, foi que havia um jogo, se eu não me engano, o Nacional do Uruguai, nós íamos fazer um amistoso, e nós íamos contratar, e o seu Verardi veio para mim e disse, doutor, temos aquele Sandro Meirahit aí, se ofereceu para apitar esse jogo e tal, eu acho que é bom para nos aproximar ele e tal, tal. Eu disse, não, então tá, contrata ele. O Weber, não é? Heber Roberto Heber, Lopes, é o Heber, Heber Roberto Lopes. Aí o seu Berardi entrou em contato e tal, houve um dodói nos árbitros gaúchos aqui, eles estavam tudo na serra fazendo, houve um rolo tão grande que nós não tivemos olha culpa que foi nenhuma. contratar. Esse é chato, Aí, na rolo. última hora, eu não sei, até andei brigando com o Noveleto na época também, o Noveleto acho que ligou para a CBF, lá para o diretor de árbitros. genia até mais. né, Não, mas... Até mais só. Esse ano é até abril, vai. E aí a CBF proibiu dele de apitar aqui. Quer dizer, um problema assim do zero, futebol é gozado, é por isso, né? Eu acho que a Conmebol vai se atrapalhar com esse negócio de, justamente nas semifinais, fazer espécie de um teste, colocar agora esse árbitro de vídeo. Olha, hoje foram dar uma palestra para os jogadores, sabe disso, né? Hoje teve uma palestra à tarde lá, eu falei com o vice-presidente Oderich, e ele falou que os jogadores foram ver. Mas a gente conhece, que o jogador olha para o árbitro, ele fica aqui, ó. Eu não sei se eles pegam como é que é a coisa. Esse negócio de dizer que não pode fazer o quadradinho... Não pode. Se fizer isso aqui, já tá. Amarelo. É só não fazer o gesto, fala com o Coraçãozinho chama o pode vídeo. fazer se fizer o gol? Ah, Bom, então tá. O que o senhor ia falar, desculpa? É que me parece, mais uma vez, um contrassenso. Não se começa algo novo na semifinal Isso da mesmo. Libertadores. Certo, professor. Por que É não? muito no fim, né? Não, por que não? Como eu achei, e graças a Deus não se efetivou, quando se falou em começar de afogadilho a usar o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, que já está na sua 30ª rodada, não é hora. Compromete. Olha aqui, ó, o ano que vem O tem... senhor colocaria, com essa tecnologia que vai ser utilizada hoje e amanhã, today e tomorrow, In 2 days, né? É isso, né? Today and Today, tomorrow. o senhor colocaria em Palmeiras e Corinthians, que pode decidir o campeonato? Mas é isso que eu disse, eu acho que não se deve colocar em nenhuma delas, porque não se começa pelo jogo mais importante.
É óbvio. Mas, professor, o problema é que começar por... Vamos pegar o exemplo do Campeonato Brasileiro. A Conmebol utilizou, para a partida de logo mais, tem o Sandro Meirahit como árbitro de vídeo, o Rod Zambrano, do Equador, é o auxiliar de arbitragem de vídeo, e o Christian Lescano é o segundo árbitro de vídeo. Sim. No Brasil, nós teríamos, para a Série A, 10 árbitros por jogo, Por que mais 10? 10, um para cada jogo. Ah, desculpe. São 10 árbitros. Primeira rodada da Série A. 10 árbitros É, principais. a Série B, então... Não, Série B esquece. Isso A já é baba não pra precisa, Série A. então. Claro que não. Campeonato Gaúcho Continua. não precisa. Eu não estou Mas chamando o vamos lá. Inter de baba, tá? Eu Mas quero vamos- dizer... Não, porque ababa o campeonato. imagino que vão falar de Série D, então. Não, Continua. precisa ter 10 árbitros nível Principais. FIFA, o nível, de um bom nível para serem os árbitros da partida. Tem que ter 10 árbitros de vídeo para serem os árbitros de vídeo principais, 10 auxiliares de arbitragem de vídeo, só aí já são 30, e 10 segundos árbitros Então de vou lhe vídeo. dar São mais uma 40 notícia. árbitros. Já que o Não, Noveneto Geni desculpa, até abril, ele já mas disse que no para aí. Grenal vai ter. Mas para aí, tchê. Mas é bom que tenha. Mas que se não ficar no ar. É? Quantos são hoje? Maurício? Aqueles de trás da Olha aí, goleira não de hoje são são 7. inúteis. Mas hoje, professor, 7. o problema é que hoje... Por que o árbitro atrás 3, do gol 5, não 6. influencia... É, são 6. É, 6. Por que o árbitro... Como 6. O árbitro central, 2 auxiliares e 2 2 atrás e o quarto árbitro. É. São E mais 6. o reserva. O problema, professor, é que... Então o que ia mudar tanto? Professor, uma coisa, com todo respeito aos árbitros jovens, mas vamos pegar aqui, ó. Uma coisa é o Wilton Sampaio receber informações do Sandro Meirahit, ó. Tu tá equivocado nesse lance. Outra coisa é tu pegar um árbitro que fez o curso agora e recebeu agora o escudo e colocar ele naquela função. Não, me desculpe, mas de novo, não Se existe... colocar aquele de Inter e Cruzeiro, ele vai dar pênalti em todos os Se lados. colocar o não Diego é- Real, mas pelo amor não de é- Deus. Vai mas botar não é- pênalti em tudo que é jogo. Não existe só o árbitro FIFA e o que acabou de ganhar o escudo. O César acabou de citar um ótimo árbitro aqui do Rio Grande do Sul, que nem é FIFA, nem acabou de ganhar o escudo. O Jean-Pierre Eu tem acho um bom todas árbitro. as condições FIFA? de ser... Acho que não, Rec. Vai ter. Acho que não é Agora FIFA. não tem mais aquela Acho que história é de aspirante. Aspirante. Entende? Acho que não é FIFA. FIFA aqui é só o Voaden e o Daronco. Então, acho que nós temos um enorme grupo de árbitros Na minha que época, FIFA podem... era quando a gente comia de graça. Que pode... Aí era por conta. Dá cartão para ele, Maurício. Que podem perfeitamente ser o árbitro de vídeo. É só não ter mais aqueles pobres diabos que ficam na linha de fundo sem nenhuma função. Se são pobre diabo, não tem que ficar ali. Pois é, Mas eles estão professor, ali. eles estão ali, Mas são não vê árbitros pênalti novos. nunca, esses caras. Eles, São eles- novos. eles são relativamente novos no quadro da CBF. É o primeiro estágio antes de ser árbitro principal de um jogo da Série A. é muito Mas bom. é difícil. É uma questão assim, ó. Por que no Rio Grande do Sul, naquele jogo com o Juventude, comunicaram o Diego Real, o árbitro atrás do gol? E ele não deu a menor pelota. Ele não deu a menor bola, mas comunicaram ele. Porque eram árbitros do mesmo nível. Eram árbitros mais ou menos da mesma hierarquia dentro Então- da federação. então- O problema é que tu não tem 60 árbitros dentro da mesma hierarquia. Mas só um pouquinho, olha o que tu acabou de dizer. Eram da mesma hierarquia e ele não ligou. E ele não se importou. Os que são abaixo da hierarquia se sentem até envergonhados. Como é que eu vou corrigir o Constrangidos, doutor? né? Mas se o da Como é que me- eu vou corrigir o árbitro FIFA, o nosso árbitro da Copa? Se o da mesma hierarquia não foi levado em conta, tu acabou de dizer. Mas aí, é porque o São o da- duas teses aí. Pois é. O da O que o Maurício quer dizer é que aqueles que são colocados lá já são colocados porque são ruins. E o que o senhor quer Ou dizer é são que não novos. importa se são bons ou ruins, Mas que não eu- vão Eu deliberar. acho que tu pode perfeitamente. Professor, se fosse o Sandro Meirahit atrás do gol, Sim. eu acho que ele seria mais ouvido do que, por exemplo, o Diego Real, que é mais jovem que ele, Sim, tem mas- menos experiência. Sim, mas em tudo é assim. Claro. Mas em tudo É por isso assim. que eles não se metem, Mas professor. em tudo, se tu botar Luiz Carlos Reck atrás de uma goleira como repórter, é óbvio que quando ele disser alguma coisa, vai ser muito mais ouvido Você não quer me emocionar? que se botar um repórter Quase jovem. ex-atleta, Se né? botar o Maurício lá atrás do... E não que o Maurício não seja competente, mas o outro tem uma trajetória de 30 anos no futebol. Isso é assim. Se tu botar o César Pacheco a dar uma opinião, desculpe, mas a opinião dele
vai ser mais importante que a minha. Por quê? Porque ele tem Viveu o vestiário. 200 anos de vestiário. Então, que eu não tenho. pegando essa tese... 201, parece. Perto. Mas é assim. Pegando isso essa é linha, verdade. professor. Então, pegando essa linha, no Brasil, o ideal para termos árbitro de vídeo em quantidade e qualidade, não seria melhor utilizar ex-árbitros? Talvez. Não precisa de teste Tá bom, físico. mas aí nós vamos... Aí a gente consegue, mas... Eu gostaria de dar a minha quatro jogos opinião. não Os dá. dois estão certos na linha de Tudo raciocínio. bem. Ô, professor, eu só acho o seguinte, ó. Nada impede que vai haver erro do árbitro também de vídeo. Eu acho que o árbitro de vídeo vê um jogo e quem está apitando vê outro. É como tu vê o futebol. Mas se fosse o mesmo, Tu no banco ali, tu vê um tipo de jogo. Eu sou do tempo que o dirigente sentava no banco e ficava assistindo o jogo. A gente já sabia as jogadas, já tinha noção de tudo que podia acontecer. É a mesma coisa que tu botar um juiz que já está apitando de bandeirinha. O bandeira tem que ter o vício da bandeira. Eu acho que tempo também te dá mais experiência, mas não te dá inteligência, não te dá vivacidade, porque às vezes o cara quando é burro sempre, até o final da vida, né? Não tem burro novo e burro velho, né? Então, ele vai. Ruim, quanto mais treina, pior Então fica. tu não pode achar que o árbitro de vídeo vai solucionar todos os problemas. Eu tenho a certeza que tira a equidade da Daqui a pouco tem competição, árbitro de vídeo já. porque teria que ser, como o professor falou, a partir desde o início. Ou faz ou não faz. Ou inicia na Libertadores ano que vem. Inicia no Gauchão, vai ter? Só no Grenal, por quê? Imagina um gol de título. Mas cometa os erros nas fases preliminares. Agora, O som do e futebol. use só para coisas objetivas. Se tu usar o árbitro de vídeo para ver se a bola picou dentro ou fora do gol, óbvio que ele vai ter muito mais condições de avaliar do que o juiz que está lá fora da grande área. Olha aqui. Agora, isso é se a bola picou dentro ou fora do gol. Ariel ou Escoco, quem é o mais temido? Porque pode ser essa a sequência do Grêmio. Ariel agora, na final vai jogar o Jonathan Alves, né? Isso. Mas o Gabriel pegou 2 jogos, né? 2 O Gabriel jogos. tá fora. 3 jogos. Três Três jogos. jogos. Tá fora. Fora, inclusive, Tá da fora. primeira de uma eventual Se final. chegar, tá fora da Libertadores. Da primeira primeira, final. Isso são 3 jogos, isso mesmo. Mas do confronto com o Grêmio ele tá fora. E o Jonathan Alves joga a segunda. Tem 0,57 gol por partida, de média. E se o Grêmio passar, e o River passar também, Escoco, que fez 5 gols contra o time aquele Sim, bonito. mas que antes Ele era joga reserva. muito gols, Mas que é Ele tem- reserva. É reserva. Ele tem o do mesmo River. número de gols da Libertadores do Lucas Barros, Com a é 6 e saída- 6. Com a saída do Alário, ele assumiu a titularidade. né, Ele no River só Plate. se tornou titular porque, Aquele não era Alário, ele era Hilário. porque o River... Meu Deus do céu, ele tá... Essa piada também foi hilária, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. O Escoco tem chance de ser goleador da Libertadores, né? São os times que ficaram aí. Sim, tem Tem o Fred, que tinha 6 gols, se eu não me engano, mais um outro estrangeiro. E os 2 que podem ir para a final é o Escoco César e Pacheco, o estávamos lá Lucas em Barros. Guayaquil em 1995, Sim. quando Eduardo Hurtado encheu o saco do Grêmio em 2 jogos contra o Emelec. Fomos 2 vezes a Guayaquil em 95, quando o Grêmio foi campeão. Na primeira fase e na semifinal. Não, nós fomos lá, eu me lembro, até os E resultados. aqui, Eduardo- Primeiro jogo, nós empatamos 2-2, um jogo ao meio-dia, eles faziam um jogo ao meio-dia, que era um horror, jogo ao meio-dia. Depois 2-2 foi com o El Nacional. Não, Não, o Grêmio ganhou do El Nacional. Sim, O Grêmio ganhou. sim, Foi a não. primeira vez que eles perderam lá ao meio-dia. Tá, mas grande coincidência é que o Grêmio foi fazer a semifinal em Guayaquil também. Sim. Lá contra o Emelec, né? E que empatamos lá e ganhamos 2-0 em Porto Alegre. E aí fomos disputar com o Sabe que Nacional depois. Eu tinha uma camisa escrito TV Guaíba. E aí os caras da Comebol chegavam dizendo, não pode entrar no campo. E eu dizia, televisão. E entrei várias vezes. Por isso que o nariz cresceu um pouquinho naquela E época. aí, tomei uma pedrada nas costas, fotografado por José Ernesto, que mora aqui. Sim, Zé em Canoas. Ernesto, tem um Aí, filho. o Filipão tomando um esquinho com o Paulo Paixão, disse, quero aquela foto. O Filipão era feroz. fogo, né? Pá, ele sabia que eu tinha tomado uma pedrada já. Diz, agora eu quero ver eles interditarem o campo. Foi tu que tomou a pedrada. Mandou fotografar de novo, o fotógrafo do Grêmio, as minhas costas, que eu tinha tomado uma pedrada. E o Manga morava lá em Guayaquil, te lembra?
Te lembra, Rec? O Manga estava morando em Guayaquil. Até hoje lá. Ele morou no Uruguai, morou em Miami, morou aqui em Porto Alegre. E Guayaquil é uma cidade até bonita. Eu me lembro daquela Praça das Iguanas lá. Eu fui 3 vezes com o Grêmio lá. Nós fomos 2 vezes com o Emelec e depois com o Barcelona, na Noite Amarela. Quando o Barcelona foi fazer o lançamento, nós ganhamos de 1-0 o gol do Emerson. Então, entre 95 e 96, eu fui 3 vezes a Guayaquil. Hotéis bons, muita pobreza em volta do campo, um campo muito bonito. Me chamou a atenção para a época, 95, isso há 22 anos atrás. Então, era muito legal. Os camarotes, nós tínhamos aqui 28 camarotes, e já naquela época já tinham mais de 100 camarotes, 5 andares de camarotes. E é um time do povão lá. E na época era um time que tinha muito dinheiro. Tem 3 milhões de pessoas em Guayaquil? Olha, eu não sei a população. Eu acho que é 3 milhões de pessoas. Se eu não me engano. A torcida deles é considerada como se fosse o Flamengo do Equador. Eles plantam muita banana lá. Banana, né? Eles Agora, têm veja banana. como esses times... 2 milhões e 200, tá? Chegou na semifinal. inflacionada Chegou boa, hein? na semifinal da Libertadores, tem seus méritos, evidente, mas veja como é disparelho a comparação de um time desses com o Grêmio, com o Internacional, com o Flamengo, com o São Paulo. Quer dizer, o Ariel, esse que vai jogar, nós o conhecemos. Sim. Ele é pior que o Rafael Moura. E olha, ser pior E é a que o sua Rafael esperança Moura, agora, professor? ser pior que o Rafael Moura tem que se esforçar. Me lembra o Brian Rodrigues do Grêmio. Ele é É melhor que o Brian. Oh, não muito. Não, ele é melhor. Não muito. Um pouquinho melhor. O Brian não tem jeito de fazer Mas gol. sabe que E no o Curitiba Ariel- ele foi bem. O O Ariel. Ariel fez gol no Curitiba, tá fazendo gol lá agora. Não, mas fez gol no Curitiba e fez gol no Curitiba. E no fez Curitiba gol também. No Curitiba. Mas o Brian fez onde? Pois é. Agora tá Não, fazendo. ele Tá no Pachuca? Sim, mas ele fez gols também. O Grêmio, acho que se não me engano, ele jogou na LDU, se não me engano, né? Que ele veio pra cá. Qual é o Não, time ele que veio do jogava? Huachipato. O Huachipato, né? Foi no outro Fez Libertadores gol que contra não o Grêmio, estava né? lá. Fez gol contra o E Grêmio. fez gol contra o Grêmio, né? Inclusive, o É que às vezes tem Brian- jogador que faz gol contra o Grêmio e a gente já vai lá e traz o jogador. O Ariel- É mesmo. Não, Só mas sobre o esse- Ariel. O Ariel tem 20 jogos com a camisa do Barcelona e fez 4 gols. Esse é o Aonde? aproveitamento do Barcelona Barcelona B. de Guayaquil. Não. Ah, não, você quer o Barcelona mas na Libertadores, Não, na temporada. total. Que ele chegou. no glorioso campeonato equatoriano. Isso, onde o Barcelona é o 9º colocado. Então, quer dizer... No por favor- Pachuca, o Ariel marcou 19 gols em 40 jogos, professor. É quase 0,5 gols por partida. O Ariel? Tem No uma... Pachuca, 2014, Sim, 2015. E eu Sim, tenho, ele era ídolo lá. e eu tenho fotos Ele era ídolo. minhas lindo com cabelo. Só que isso não é mais a Em realidade. 2013, 23 jogos do Ariel pelo Barcelona. 13 gols. Então chegou a ser lindo, professor? Muito. Eu não tinha. Na avaliação da Nada minha mãe. consertou essa A live. minha mãe sim, dizia que as eu era o mães. filho mais lindo que ela tinha. Já que estamos falando em campeonato equatoriano, Filho eu tenho uma curiosidade aqui, eu acho que os telespectadores vão gostar. No Equador, os times são todos de corporações. O Emelec é da Companhia de Energia Elétrica, Isso. a LDU é da Universidade, o ESPOL é da Polícia, o Il Nacional é da Aeronáutica 1 ano e do Exército outro ano. Dá uma briga para eles fazerem times, que a gente participou. Tem aquela festa bonita, eles gostam de... A véspera do jogo, hoje deve ter uma festa lá, aquele jantar com vinhos, uísque, E a história da trocas de torcida, presente. Rex? É muito bonito. A história da torcida, eu ouvi alguma coisa de que eles não estariam cobrando ingresso dos torcedores do Grêmio que foram a Guayaquil e que depois o Grêmio retribuiria na 500. semana. Os sócios, né? Eu posso dizer que eu que comecei isso aí no Brasil já. No Campeonato Brasileiro, eu participava de todas as reuniões desde 2000. Quando o doutor Fábio assumiu, eu comecei a participar de todas as reuniões do Clube dos 13 representando o Grêmio. E naquelas reuniões, eu conversava com os dirigentes, trocávamos uma cota de 200 para a torcida e para dirigentes. Então, quando nós íamos jogar no Rio de Janeiro, o Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, nos davam 200 ingressos. Quando chegava em Porto Alegre, a gente dava 200 ingressos. Para não ter aquele negócio de trocar. Na Libertadores foi feito isso também. A gente já, quando inicia a Libertadores, já lá na Conmebol, a gente conversa com quem é da chave e diz, olha, vamos fazer o seguinte, tu me dá 2.000 para vender e 200 para dirigentes, convidados, tal. Então, é isso aí. Se eu não me engano, fizeram uma cota de 500 agora, né? Vamos falar do jogo de hoje e do jogo de amanhã, fazer uma relação. Sim. 70% tem o Grêmio de chance
contra 30, porque decide em casa, e no clássico argentino, alguém tem 55 e o outro tem 45? Não. O River, para a tradição, dá 55. Eu acho que Júlio, camisa Maurício. pesa muito. Eu também. Eu aposto acho no River. que se fosse fase de classificação, o Lanús é melhor que o River. Time por time. Acho que o Lanús é melhor, ainda mais o River desfalcado. Sim. O River que agora na janela de meio do ano vendeu 2 atacantes. Sabe? Então não é assim que se repõe 2 atacantes. Então acho o Lanús melhor. Agora, isso se fosse fase de classificação. Semifinal, pesa. Pesa a camisa. Claro que tem casos. O Novo Hamburgo jogou a semifinal com o Grêmio e a final com o Inter e não perdeu para nenhum dos dois, e a camisa do Grêmio e do Inter é muito mais pesada. Mas foi uma exceção, né? Então isso é exceção. Acho que na regra o... Grêmio e River, decida. Eu acho que Grêmio até, Aliás, decide. professor, só pegando esse gancho, o River divulgou já no seu Twitter a escalação do Lanús, mas a sua ainda não, ainda faz mistério. O River, nós fizemos muitas... Eu acho que o Reg acompanhou muita Comembol, muita taça, Supercopa, lembra? Que nós íamos 4, 5 vezes para a Argentina por ano, logo que começou. E não fazia Libertadores, tinha 6, 7 times do Brasil faziam essas... Hoje tem tanta vaga na Libertadores, né? Quando eu comecei a fazer Libertadores pelo Grêmio, era só o campeão e o vice-campeão do Brasil. Depois que surgiu o terceiro e tal, e hoje tem... Podemos ter G9. Sim, não, daqui a pouco ou tu cai ou tu tá na Libertadores, né? Tu pode fazer isso aí. Eu acredito que esse é o tipo de partida que os jogadores vão a morrer. E o River é um clube de mais tradição. Não quero dizer que o Lanús não possa fazer o crime, ganhar, mas eu acredito que para ganhar do River lá no seu campo é muito difícil. A torcida... Os argentinos são diferentes na forma de torcer, mais violentos, mais... Apesar de ser 2 times argentinos, eu aposto que o River é um clube de maior tradição e que possa se classificar. Doutor César, uma pergunta que o senhor viveu na pele, essa experiência de acompanhar os clubes. A decisão em casa, ela faz muita diferença, porque no caso o River vai pegar o Lanús Fernando fora de Carvalho casa, né? o contrário, prefere decidir fora. Não, essa Gol qualificado. essa história... hoje não tem gol qualificado. A história de decidir em casa, o Grêmio... Hoje tem. Sim, Hoje tem, só o Grêmio... não tem na final. A última Libertadores que o Grêmio foi uma final, eu estava lá como dirigente, acompanhei, foi contra o... Nosso time não era um time muito bom, 2007, né? Lembro que nós fomos lá e perdemos lá. Eu acho que teve um problema sério. O presidente Macri era presidente do River, hoje o presidente da Argentina, e era do Boca, quer dizer. E era candidato a prefeito, e aquela partida houve tantas coisas, tantos problemas, que mesmo que nós pudéssemos empatar lá ou ganhar, ia ser muito difícil. Teve alguma coisa ali. Larionda e tal. Muita coisa. Eu falei 4 vezes com o Larionda aquela noite lá. Fui lá, ele mandava trocar a camisa, o Sarra jogava com uma camisa especial, e eles descobriram a cor da camisa do Sarra, e ele entrou com a camisa e mandou tirar. E isso que ele já tinha autorizado. Então, em casa, o argentino tem esse negócio de fazer fora. O falecido Carioca, nosso querido amigo, ele tinha essa teoria, que jogar fora é melhor. Eu prefiro jogar em casa ao lado do carinho da tua torcida, é muito melhor. Mas o Grêmio, na última Libertadores que ele foi campeão, qual eu era diretor de futebol, nós jogamos lá no Equador contra o El Nacional, né? E empatamos o jogo e fomos campeão, né? Quer dizer... Não, lá foi contra o... O Emelec, né? Não, no Equador, foi no Equador. Quando o Grêmio... sim, o Equador, foi 1-1. Gol do 1-1 no pênalti da falta no Alexandre Xoxó. Isso. Até hoje o Xoxó é reverenciado por essa falta. Ele entrou e tomou a falta e o Dinho foi lá. Vocês acharam desse acerto do Grêmio, no mínimo, é curioso, né? Se jogar 20 partidas, o time tem que comprar o Bolanhos, Tijuana do México. Tijuana tem que comprar. Quer dizer, se chegar na 19ª, eles tiverem alguma dúvida, ele não vai jogar a próxima. É curioso isso. Tem certas coisas... Ele é bom jogador. Os contratos hoje, no futebol, são muito diferentes. Eu fui advogado do Grêmio durante 7 anos e a gente, naquela época, fazia contratos que eram mais ou menos a mesma coisa sempre. Hoje, um contrato de um jogador de futebol, meu amigo,
tu vai ganhar um aumento de salário se for convocado para a seleção, se tu jogar 70% das partidas, tu tem mais um X Renovação em cima. automática Se tu fizer acima de 5 gols, tu vai ter isso. Poxa, é uma colcha de retalhos. Então, é verdade. E para perder, não tem. Se perder, continua igual. Do Luan, né? Não, poxa, eu iniciei a negociação do Luan, chegamos a renovar por um ano mais, mas agora eu sei que é difícil, não é fácil a renovação do Luan, acredito que ele vai renovar, mas não é fácil. Sabe que o Grêmio parece que está sentindo que ele vai tomar o Cambão, professor? Só para... Tá. Porque é do mesmo assunto. Tá. O contrato do Douglas, não o atual, o contrato anterior tinha a ver com produtividade. Sim. Lembra que o Grêmio traz Era o Douglas muito de volta e tinha Sim. muita dúvida. E o Douglas foi o jogador que mais vezes jogou naquele ano pelo Grêmio. E só veio pelo tamanho do Filipão, senão não viria. Outra coisa, É um bom profissional, eu posso dizer, Não, o Douglas é um baita O profissional. Grêmio está garantindo todo mundo Baita para o ano que vem. jogador, hein? O Grêmio está garantindo todo mundo para o ano que vem. Kahneman vai até 2020, aumentou o tamanho do contrato do Jeromel, deu aumento para o Jeromel, garantiu o Arthur, está tentando acertar com o Cortez, garantiu o Léo Moura. Parece que está sentindo um mau cheiro o Grêmio. Diz, olha, se der a explosão do Luan, nós já nos garantimos aqui. Porque o presidente não é bobo. Então, ele não precisava renovar com o Kahneman. O Kahneman tem contrato até o Quando eu fiz isso, no início de 2016, que eu apresentava o Maicon, o próprio Douglas que eu trouxe foi super queimado, todo mundo foi contra a vinda do Douglas na época. Como é que tu vai trazer um jogador? Sim, não, mas ninguém queria o Douglas. O Marcelo Gomes foi um contrato especial, um contrato por 5 anos, então nós fizemos várias coisas diferentes ali. E o Douglas, depois que nós renovamos com ele, que foi muito malhado, ele deu uma produtividade tão boa pro Grêmio, fez boas partidas, que todo mundo sentiu falta. Ele era o reloginho do Grêmio ali no meio, né? O ano passado ele foi o melhor jogador do time. E esse ano, quando ele saiu, o Grêmio melhorou. Mas isso porque o Bolanhos entrou muito bem no gauchão. mas O Bolanhos assumiu aquela posição com maestria. É que o Grêmio teve algumas coincidências interessantes. O Douglas se machuca e o Bolanhos faz uma dupla com o Luan, os dois se alternando, fantástico. Aí o Grêmio contrata o Barrios, que evidentemente o contratou para ser titular, até pelos valores. Sim. E entre Luan e Bolanhos, o Grêmio ia ter que inventar moda, porque nem o Bolanhos nem o Luan rendem pelos lados o que estavam rendendo jogando no meio. O Bolanhos faz uma crise pessoal, o Bolanhos se afasta e o Grêmio fica com Luan e Barrios, que só não se manteve, que foi o auge, né? O Grêmio, o que encantava o Brasil, o melhor futebol do Brasil, e que, na minha opinião, jogou fora o Campeonato Brasileiro, tinha toda a oportunidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, era o Grêmio de Luan e Barrios. E Pedro Rocha, para mim, é um jogador que faz muita falta hoje. Pelo lado. Eu digo que o problema no meio de tu arrumar um lugar para o Bolanho, não houve. E quando saiu o Pedro Rocha, nas 3 primeiras partidas logo depois, na sequência, foi bem o Fernandinho. Tomou conta. Mas foi. E quando saiu o Juliano também, tem umas coisas, né? Foi bem de outro jeito, Rec. Para mim. Porque o Fernandinho tira a velocidade de contragolpe do Grêmio. Ele conduz muito a bola. Ele conduz, ele é um ótimo jogador, Sim. mas ele tem uma característica completamente diferente da do Pedro Mas Rocha. para mim, senhores, o Fernandinho hoje, ele é o reserva do Ramiro. Eu vejo o Fernandinho rendendo bem. Eu acho que ele vai ser jogador amanhã. A tendência é que ele saia jogando. Mas é que tá, É um homem doutor. de confiança do Renato. Só que é o seguinte, pra mim, o Everton seria o dois são ideal. direitos. O Everton seria o ideal pra jogar na esquerda. E outra dúvida que eu tenho, o Cícero não foi convocado exclusivamente pra jogar a Libertadores? Um contrato temporário de 3 meses? Porque o Michel eu sei que é um não ia. risco, não estava jogando. Não. Mas o Cícero é experiente, tá acho treinando bem. bom. Mas ele vai jogar. ele não Mas tem o como Michel botar. se recuperou. Não era o nem Cícero foi contratado porque o Grêmio não tinha certeza na recuperação do Michel. Nem só o Michel, professor. O Luan também era dúvida. É. Então, Principalmente Mas o o Cícero é Michel. versátil, ele pode Christian jogar é mais uma pra frente. incerteza.
Bom, eu vou dizer para vocês, o Renato, conhecendo o Renato, ele não vai colocar 3 jogadores vindos de lesão aí, jogadores parados, né? Ele vai ter que optar. O Luan também voltou 2 partidas. Sim, mas voltou mais ou menos. O Michel também voltou. O Michel só correu ontem. Bola. E o Cícero é uma incógnita para nós, a não ser que lá dentro, né, no treinamento, tenha mostrado alguma coisa a mais. Mas para nós é uma incógnita. E treino é treino e jogo é jogo. Mas final de Libertadores, eles todos querem, né? Uma semifinal, todo mundo quer jogar. Cícero pode ser o bom Cícero do Fluminense ou pode ser o amoroso. Por isso que vai jogar o time titular do Renato. O time titular do Renato é esse que está aí. Esse é o time que jogou o ano inteiro. Só trocou o Pedro Rocha pelo Fernandinho. Mas teve um jogo que ele fez diferente e repetiu contra o Bahia. Fez contra o Fluminense, colocou aqui contra o Bahia, foi uma dificuldade pagar do Bahia aqui. Sim. Ele colocou 4 marcadores na meia cancha, aí ele poderia sacar o Fernandinho e colocar o Cícero. O Cícero é segundo homem, né? Segundo terceiro, né? Não vai fazer. Aqui, ó. Ele fez contra o Flusão. Fez. O Flusão que está lutando para não cair. Apesar de ter um excepcional treinador. Não falei nada. Não, mas para te deixar feliz. Para não irritar tanto. Às vezes tem que dizer o óbvio, né, professor? Porque Então. o óbvio também existe para ser... Não, é porque a gente menciona o fato de que o Fluminense está lutando para não cair, né? E, enfim. Mas o REC fez uma observação bem interessante sobre o Amoroso, e o Dr. César estava lá em 2007. Estava lá também, se criou uma expectativa muito grande em torno de 2 tínhamos nomes. o Kelly também na época. Kelly, exatamente. Amoroso. Que tinha um histórico, né, muito bem sucedido. E ficaram no departamento médico um tempo, foram jogadores caros, né? Foram inscritos na segunda fase, né, doutor? Sim. Teve uma Libertadores, eu não me lembro o ano, mas vai lembrar, que o Grêmio fez 4 contratações e eu, como colorado, estava desesperado, porque eu digo, o Grêmio está fazendo tudo certo. O Grêmio contratou um goleiro argentino. Sarra. O Grêmio contratou um zagueiro campeão da Libertadores. Schiavi. O Grêmio contratou um centroavante experiente e goleador. Tuta. Que era o Tuta. E fez gol, bastante gol, né? Eu digo, pronto, agora o Grêmio... mas Esse foi o time. Tuta. Esse time foi o que chegou à final da Libertadores. E os laterais é que não eram, mas nós tínhamos o Patrício numa lateral, nós tínhamos o... E se o Sandro Goiano não faz Levanta o pé aquela daquele bobagem e é expulso, o Grêmio perdia só de 2-0 lá. Ia fazer um... Não, mas aí tomamos 3 aqui, não adiantou. Estava jogando muito aquele rapaz, o meio-campo, aquele argentino. Riquelme jogou muito. Aquela partida, eu estava no banco. O gol que ele fez aqui da frente do banco, quando nós sentávamos ali o cara era craque, né? Ele só olhou, fez assim, ó. Acho que ele mirou a luz e tocou-lhe o pezinho e a bola foi. Foi o melhor ano dele. Pra mim, o Grêmio foi muito longe, doutor, com aquele time que tinha, né, que não era muito renomado. Não ganhou nenhuma Voltado há pouco da Série B ainda. E conseguiu chegar na grande final. O Grêmio né? não ganhou nenhuma fora. Tomou 2-0 do Defensor, reverteu aqui. Tomou 3-1 do Santos lá, classificou porque fez 2-0 aqui. O Grêmio perdeu para o São Paulo lá, ganhou de São Paulo aqui. O Grêmio, com um time que tinha penado na Série B, o Grêmio foi vice-campeão da Aí eu Libertadores. concordo com o senhor. Obrigado. Não há porquê o Internacional achar que tem que fazer desmanche de novo. Mas tem gente que está falando que tem que renovar 70%, 80%. Bom, mas tem gente... Os caras são exagero. Os caras acham que dinheiro dá em árvore. Mas não tem nada a ver com dinheiro. Tem dinheiro. Mas não tem nada. Se tivesse o dinheiro, não tinha que trocar 70%, 80%. Isso é simplesmente gente que não entende futebol. O Internacional, para ter um time, não é grupo, time, para disputar os primeiros lugares da Série A, o ano que vem, tem que fazer 3 contratações. E eu te dou os nomes dos caras. Se o Internacional trouxer, por exemplo, o Maicon, que era zagueiro de São Paulo, que está na Turquia. Excelente. Lembra? Extraordinário. Eu estou falando um dono de Para mim, de time. era o melhor zagueiro do Brasil. Não, mas assim, alguém para ser capitão do time quando o Alessandro... Depois ele naufragou aqui, né? Alguém o Jeromel, o Kahneman, passaram por cima, mas quando ele chegou... O Grêmio se interessou nele na ocasião, né? Vai lá no Palmeiras. Ele é irmão do Maurides, atacante do Inter. O Palmeiras tem 3 laterais direitos. Pode trazer qualquer um deles. Fabiano, será que sim?
perto do que o Internacional tem? O senhor sabe onde é que se criou o Fabiano, né? Não. No Inter. Bom, O senhor sabe que depois ele foi pro São Luís de Juí. tá bem. E de lá pro Cruzeiro. E ainda Cruzeiro digo pro mais, Palmeiras. e o São Paulo tem um lateral que subiu dos juniores, Reinaldo. deve estar emprestado, chamado João Pedro, que é uma beleza de jogador. O São Paulo, desculpe, o Palmeiras. Palmeiras. Sabe? Mas enfim, O São Paulo tem o Reinaldo, que está na Chapecoense. e se quiser ainda tem a opção para a zaga, que com toda a crise do Atlético Mineiro, porque todo mundo diz, não, o Atlético Mineiro ganhou do Corinthians. O Atlético Mineiro, do Cruzeiro, perdão. 3-1. 3, 4 dias antes tinha perdido para a Chapecoense dentro de casa. Perdeu para a Tu Chapecoense. vai querer contratar o Felipe Santana? Eu vou. Eu vou. O Atlético está em crise, quem sabe. Troca pelo Valdívia? Hã? Troca pelo Valdívia? Tem que ver se eles vão querer. O que houve? Sim, também troco pelo Neymar. Também ofereço o Valdívia em troca do Neymar também. O Flamengo tem um jogador interessantíssimo no banco de reservas, que é o Eu Mancoejo. estou perguntando sério. Ah, esse eu quis trazer também. Baita jogador, que é banco, Mancoejo, Eu não gente, entendo. Mancoejo. Joga como Mas, lateral professor, eu fiz esquerdo, uma pergunta volante, séria. meia. O senhor trocaria o Valdívia do Inter? Eu traria o Bufarini. Pelo Tá no banco Felipe do São Paulo. Santana, É? mas trocaria correndo. Mas é um meia, O Tem que ver- tem que ver O se eles Valdívia querem não o pode Valdívia, voltar para o Internacional. Para mim, não é só questão de um jogador jogar bem ou deixar de jogar. Um jogador que não quis jogar a Série Não B quis. pelo Ele Internacional, pode desmentir. acabou. Você é um dos culpados, né, Rec? Eu sou. Que foi aqui no Não teu programa tem que o que presidente voltar. Medeiros falou. Não, o presidente confirmou aqui. Não tem que voltar. Assim Não como o Celso confirmou aquele negócio de pedir aumento contra Então- a Ponte Preta de bicho. Então acabou. Eu dei o nome deles tudo. Não é questão de jogar bem ou jogar mal. Não serve para o Internacional. Não serve. Tchau, passe bem, faça a sua vida. Mas no Internacional, não. E o Internacional precisa de um grande zagueiro. Um bom ou muito bom lateral. Rodrigo Moledo. Muitos falam nele, retornando. Esse já passou Isso aí, é uma né? estupidez. Mas o empresário... O Moledo tem o Klaus aí, que é igual. Uma Mas coincidência... quem repatriou o Danilo Silva, repatriou o Moledo. O empresário Quem do... fez uma bobagem tem que fazer E é outra. cumprido o contrato do Danilo Silva, hein? Pois é, mas... É 2020, né? Mas e daí o César Pacheco, como dirigente do Grêmio, nunca cometeu erros? Ah, se erra bastante, Então, se vocês acerta estão também. contando um erro que eles cometeram. Agora, e tem que trazer alguém para o Jogador lugar do polivalente, Sacha. professor. Ruim. Polivalente, joga na lateral, joga na zaga. O Valdívia tem uma coincidência, né? Ele é o mesmo empresário do Luan, né? Já ele Valdívia. Eu acho Eu que gosto do tem, Valdívia. ele teria Eu que também dar... gosto Não podiam muito da deixar... pessoa, quero que fique longe. Ele veio lá de um time do Mato Grosso, Rondonópolis. Né? Rondonópolis, uma cidade muito bonita. O Grêmio foi jogar lá uma Copa do Brasil. Nós fomos jogar em Rondonópolis. E tem um pessoal lá que tem time e trouxe esse rapaz aí pro Internacional. Eu acho ele bom jogador. Eu também. Eu acho que ele é bom jogador. Também. Agora, eu acho que ele está... Não poderia falar isso que ele falou. Se ele falou que não jogaria Não, uma ele não Série falou, B... ele falou com os dirigentes. Você está aí vazou. o D'Alessandro, que é um jogador conceituado, o D'Alessandro. tal, Boa comparação. jogando, Mas por que daí? Não né? só o Porque um D'Alessandro. menino que está iniciando a carreira vai dizer, vai Danilo escolher. Fernandes não quis ir pro outro Mas o Flamengo. Danilo Fernandes, Não foi pro Flamengo. o Internacional caiu e ele, na primeira entrevista, disse, eu vou jogar Série B. Eu tenho proposta e vou ficar aqui, vou jogar Série B, porque eu participei da queda. Potker. Deixou de ir pro Corinthians. Isso. Podia estar Isso. ganhando o título agora do brasileiro. Isso. Mas acho que o Corinthians também está acho. empatando. É. Nós tivemos aqui num outro programa que eu estive aqui, o Corinthians já era o campeão, era o bam. Só que o início do Corinthians foi um início que todo Mentiroso. mundo... É mentiroso, 82%. Pois é, mas Até mais. 78. Mas e com Agora tudo começou a isso- sentir no final, na reta final, sente. Só um pouquinho. Né? Com tudo isso, com toda essa campanha, se tu pegar o jogo Grêmio e Corinthians aqui, que sem dúvida nenhuma o Grêmio merecia ter ganho o jogo. Certo. O Grêmio aqui, o jogo Sim, Grêmio e sim, Corinthians aqui. sim. Cássio pegou muito. Aqui tu. E o Grêmio deu um pênalti. Pênalti. Mas ontem o Cássio no primeiro tempo foi eu assisti Então, o jogo ontem. 6 pontos. Tirou aqui. Aí o Grêmio, para um jogo da Copa do Brasil, não é da Libertadores, da Copa do Brasil. Poupou contra o Sport. Mandou
todos os reservas contra o Sport. Mas aí é o rei de Copas, professor. Aqui tu tem 9 pontos. 9 pontos. Com toda a campanha fora da curva do Corinthians, o Grêmio teria terminado o primeiro. Só com esses 2 jogos. Na frente do Corinthians. Fora aquele jogo do Havaí aqui em Porto Alegre. O jogo do Havaí deixou de ganhar 3-0 no primeiro tempo e tomou 2 gols depois. Tem que conhecer o futebol pune. Futebol pune. Tudo bem, mas aí é aquela coisa que acontece num jogo. Não foi culpa do Grêmio. Agora, o jogo com o Sport foi opção do Grêmio entregá-lo. Mandar os reservas, porque tinha um jogo com o Fluminense pela Copa do Brasil. O Grêmio abriu 2-0 naquele jogo, né? Parecia tranquilo. Eu acho que eu respeito quem está lá dentro do futebol, porque ele tem todos os dados, né? Eu, quando estava dentro do futebol, a gente tinha que tomar algumas decisões, logicamente, junto com a comissão técnica, com o presidente, e a imprensa às vezes não entende, o torcedor, mas tu é obrigado, tu tem que ter um planejamento, né? E seguir esse planejamento. Logicamente, poderia ser diferente, eu acho que poderia colocar um time um pouquinho mais forte. É isso? Como nós fazíamos em 95, o Bangozinho, ficava o Jardel no banco, o Paulo Nunes, o Miguel, aqueles jogadores que podiam decidir a partida. Era perfeito. Então tu pode fazer isso, entra lá nos 40 do segundo tempo, se estiver ganhando, não entra, ou se tiver ruim, está perdendo, entra os 10 minutos, faz 30 minutos. Quer dizer, Agora Desse domingo, ano, Vou mais longe. domingo passado agora, o Grêmio não tinha um zagueiro como o Jeromel, como o Kahneman no banco para entrar no segundo tempo. Não, um jovem. Falhou o Bruno Rodrigo, não tinha E zagueiro. vou mais longe. Se o jogador fica no grupo, fica concentrado, ele certamente é muito mais poupado que ficando solto. Não, que daí tem as queridas, tem o Thiago, tem o... nós jogamos 90... Teve o caso do jogo do Grêmio com o Guarani, que levou todo mundo pro Paraguai para concentrar para enfrentar o Novo. Não, mas levou agora também, por causa do treinamento, né? Só pode ficar 7 no Levou banco, 14 né? para reserva. Levou e eu acho que isso aí é para manter o grupo unido, eu acho que é bom. Antigamente só viajava 2, 3 reservas na época. Olha aqui, ó, Grupo Pró-Estado Islâmico distribui cartaz com foto de Messi e ameaça a Copa. Isso aí deixa todo mundo em polvorosa, né? Ainda está um pouco distante, mas dá para... Né? Ó, tá aí, ó. Ali, ó. Isso aí. Meu Deus. Agora a outra foto também aí. Vamos ver a outra. Não, eles são... Que mundo. Não tem limite, né? Existia o esporte era sempre respeitado, né? já O vamos futebol, colocar Mas o também, vôlei. assim, normalmente o Estado Islâmico não costuma fazer muitas ameaças de que vai fazer atentados. Ele faz o atentado e reivindica a autoria depois. Né? Ou assume sem ter feito. Mas às Ou vezes assume faz sem esse ter tipo de feito. coisa para deixar o mundo com medo. Mas até que Aí, ó. seja uma coisa fake, vamos até admitir que é fake. Só o fato de que nós, quando se É o estádio de menciona, Moscou, a outra foto ali. quando se menciona esses criminosos e que a gente sabe do que eles são capazes, então, mesmo algum irresponsável... É isso que eles querem. Algum irresponsável pode ter simplesmente ameaçado. Agora, no momento que tu sabe que eles existem e fazem crimes absolutamente bárbaros, Inexplicáveis, né? de repente a gente começa a achar possível. Mas acho que se meter com o Putin, eles não vão ter muita chance, não, né? Porque mais um presidente vai ser deposto, é o do Vitória da Bahia. 10 milhões de déficit. E por falar em valor... Rombo de 10 milhões no Vitória, imagina quando é que vai tirar isso. Tu falou em presidente, eu me lembrei, o São Paulo parece que deu a volta por cima, né? O Parece Leco. que vai Presidente conseguir Leco. escapar do rebaixamento. Já escapou. E eu atribuo isso a um acerto, que foi a manutenção do Dorival Júnior, mesmo em resultados negativos. Ele é bom treinador. Não foi o erro que o Inter fez ano passado, de ter 4 técnicos numa mesma temporada. Para mim, isso Se aí foi apavorou, se fundamental para o apavorou muito rebaixamento. Foi meu jogador, o Dorival Júnior, uma excelente pessoa. Eu Jogador quero- muito bom do Palmeiras, jogou no meio-campo do Grêmio, naqueles anos, 95, se não me engano. Como veio o Wagner Mancini também. Eu É, não o Mancini. acho que- Lembro da expulsão do Mancini contra o América. Nós estávamos nas quartas de finais de 96 da Libertadores, em Cali, América de Cali, e o juiz fez coisinha naquele jogo. O Mancini... Jogaram o Mancini no muro, o Mancini veio reclamar, botaram o Mancini para a rua. Nós perdemos aquele jogo, as quartas de finais, lá por 1-0 e desclassificamos, né, na 96. Não, eu ia comentar que o Internacional, na verdade, se a gente lembrar no ano passado, de triste memória,
Na verdade, o Internacional mantém o treinador, Argel. né, de um ano para o outro, Sim. sabe? Quando demite, contrata o Falcão, mostrando uma direção que não tem nenhum critério. Perfis totalmente opostos. Não tem critério. E quando essa direção explode e resolve entregar a direção de futebol para um grupo de fora, esse grupo de fora A SWAT. traz o seu treinador. Então, na verdade, o Internacional ficou um tempo enorme com o treinador da SWAT, vamos chamar assim. Ali foi o grave erro do Internacional. A insistência com o treinador que claramente não tinha resultados. Claramente não conseguia tirar daquele grupo, mobilizar aquele grupo. Então aí vai e faz a bobagem de deixá-lo até faltar 3 jogos, 4 jogos. Por falar em mudanças para o ano que vem, vou chamar um intervalo, o Internacional já dispensou 3 jogadores, né? Meio que publicamente até. Carlinhos, Carlos e Robertson. Porque sempre se diz que eles não vão ficar. Mas o Carlos, depois do gol que ele fez agora, as últimas duas atuações que ele entrou... Nos 2 últimos jogos do Internacional, o Carlos entrou nos 2 jogos. Não, e as declarações do Guto, dizendo que no treinamento ele está rendendo demais, está surpreendendo, superando a expectativa. O Inter está fazendo alguns testes. O Jefferson, jovem, claramente é um teste. O Carlos, claramente é um teste. Isso. O Carlinhos, o Inter tentou ressuscitar, viu que não dá. Não tá. O alemão, o Internacional vai colocar na marra agora, porque não precisa mais ponto para classificar. Então, vai o alemão mesmo. E o Vini que está à disposição, né? E o Vini está à disposição. O Fabinho ainda vai voltar nesse campeonato. Ele esteve aqui e disse que vai voltar. Foi o melhor lateral do Inter esse ano, foi o Fabinho. O que prova que o Internacional não teve lateral esse ano. O Internacional se equivocou, né? Aquilo que a gente falava antes, acontece. Quando contratou o alemão não deu resposta. O Vinck, eu não sei quantas vezes vai ter que acontecer para as pessoas convencerem que esse rapaz é bom. O senhor está falando, inclusive, de mim, entendeu? Isso. Mas... Tu vê que eu fui educadinho. Sim. Né? Ele é boa pessoa, ele é educado, ele... Boa família. Tem pedigree. Ele tem pedigree, DNA do ele é futebol. bonito. O senhor acha ele bonito? Acho ele muito bonito. E isso não me faz menos homem. A noiva dele é de São Leopoldo. Não tem problema. Então, E não é ciumenta, pelo jeito. não tem problema. Eu não tenho nenhum problema. Não tem. O Maurício eu acho um rapaz bem bonito. Olha, Não tem mais critério. É apessoado, então já mudou. Até o Maurício. Mas O seu parâmetro está complicado. professor, eu acho que tem Eu jogadores... tenho um óculos aqui, professor. Tem jogadores que jogam bem num time e não jogam no outro. O Jô, quando jogou no Internacional, não teve um mas bom esse resultado. Mas o Claudio Vinck não O joga menino nenhum. aquele do Santos lá, que todo mundo queria, também jogou aqui no Internacional. Então, às vezes, tem jogador que passa para o Grêmio, o Inter, e não dão certo aqui, que dão certo em outros clubes, né? Que dão certo em outros times, não clubes, em outros times. Assim como muitos se recuperam aqui, né? Aqui o Grêmio é um vi uma recuperador expressão- O professor vai lembrar do Verona, da Chapecoense. Não, eu ia só aproveitar que o César mencionou. O Lucas Lima ia muito bem no Internacional. Muito bem. Era a coisa mais parecida com o D'Alessandro que o Internacional já tinha. E aí a direção do Internacional resolve contratar o Alex para a mesma posição. E por isso acaba liberando o Lucas Lima. É isso E aí. o Ricardo Goulart, que depois foi pro Cruzeiro, é destaque do time do Filipão, campeão chinês. E aí o Inter não quis comprar o passe. Era 1 dele milhão. na época, né? Era uma mulher, a procuradora, eu entrevistei. É 1 milhão, em futebol assim, ninguém mas- fala mais em 1 milhão. Quando chegava na minha mesa lá, é troco. é de 10 milhões para cima. Não? Mas esse rapaz nunca foi bem. Não. Esse rapaz Ele entrou nunca- contra o Penharol com horror. Ele nunca foi bem. Entende? O Vinck nunca. Achei que eu estava falando do Ricardo Goulart. Não, ele nunca Vinck. foi bem. Entende? Ele acabou sendo trazido do Sub-23 pelas deficiências das contratações do Internacional. Ele era um que dos goleadores sub-23, mas com o meio campo. Jogava Exatamente. avançado. Que Mas, a marcação ele é jogando frágil. contra Mas ele é aquela- bom jogador. Hã?
Um time bem certinho de jogo. É que ele não Mas marca. qual né? Esse é time o bem problema. certinho que ele Mas jogou? jogar do lado do Danilo Silva não tem como jogar. Ah, mas então ele deu azar na carreira, ele só foi pra time não certinho. Onde não estava Naquele certinho. Grenal que o César Mas Pacheco não- era vice de futebol, Ele jogou muito. não era titular da Chapecoense, Deus meu. Ele foi para a Europa e não jogou. E não se firmou. Vem cá, onde é que ele jogou Na bem? Europa eles são muito implicantes. Ah, são. Olha aqui, o Juan, lateral do Boa, joga muito menos que o Cláudio Gil. Ah, eu tenho algo pra te falar sobre ele. Pode ser agora? Julinho Camargo falou mal dele. Julinho Camargo falou, né? Tá no Veranópolis hoje e falou assim: Falou olha, eu abertamente. não contrataria o Juan. Só o ataque. Juan é E foi muito atleta fraco dele. tecnicamente, Sim. não sabe marcar, tem sérios problemas de marcação. E o do Cruzeiro, que foi para o Cruzeiro. O e John O Lennon, É. a torcida do Cruzeiro lá tá criticando demais ele. Olha, Tanto que ele é reserva do Ezequiel, né? Deixa eu até aproveitar, o César está aqui. Ah, Aproveitar um ex-dirigente, que daqui a pouco vai ser dirigente de novo do Grêmio. A dupla Grenal, Campeonato Gaúcho, tu tem uma amostragem ali de 10 clubes, Sim. tá certo? colocar a baba não classifica. Já sei onde é que o senhor vai chegar. Errou. Eu vou O falar. Internacional com os Mas eu titulares vou quase não falar- lascou. Mas eu vou falar de outra coisa. então tá, mas eu que nasci coisa. de 7 meses. Mas Tá lendo o pensamento agora? Entendeu? Quer Que saber? coisa, rapaz. Então, assim, 10 clubes, média salarial, R$5.000. Ah, tem uns que ganham 8 e tal, mas a média é 5, tá certo? Agora, aí a dupla Grenal, com esses 10 times por observar, será que não se consegue, no Campeonato Gaúcho, escolher 5 jogadores dos 10 clubes, que tu oferece um salário de 10 mil Que é o dobro. para eles virem para o Grêmio, para o Internacional, e eles vêm correndo. E aí dos 5, O Grêmio tem... será que não sai um? Sim, mas nós trouxemos o Bruno Grassi, nós trouxemos o Fred, não deu certo, teve outro menino. William Schuster. O Schuster. Não, mas a minha Aí ideia a gente é pegar 5 não vai, como o Grêmio fez no o Juventude. próprio Internacional. Agora o Internacional não trouxe jogadores do Juventude também, esse menino. Robertson, Klaus. Não, mas se trouxe antes, porque o treinador Zaga. veio de lá. Eu digo, O Brenner trouxe. eu digo assim, Fez gol esse ontem, menino que jogou o Campeonato Gaúcho, esse goleiro, Matheus. Matheus. Ele era do Grêmio, ele jogou o Grêmio, ele era terceiro goleiro do Grêmio e brigou com um treinador nosso do Grêmio. Eu sei toda a história porque eu estava lá. Mas é bom goleiro. Jogava em Juiz. Sim, ele era e jogou de titular, se não me engano, nessa partida. Nós estávamos lá na terra do Baidec, Barão do Cotegipe, íamos jogar ali, acho que em Juiz ao lado, né? E houve uma briga com o treinador na época e na outra semana o treinador disse que ele não jogava mais no Grêmio. E aí mandaram embora. E ele rodou e voltou por cima. Eu acho ele um bom goleiro, só que ele já passou pelo Grêmio, ele é cria do Grêmio. O Grêmio tem goleiros de toda parte do Brasil. Pistol, Se tu olhar Martini. o Fluminense, não, Fluminense, o Palmeiras, A dupla Grenal. Sim, fizemos fábrica de goleiro, né? O Praz jogou Cássio. aqui, Cássio. Vitor. Tem vários. Isso sempre foi assim, não é de hoje. Tem vários goleiros que passaram por aqui. Já voltamos. Falta tempo. Sanders. 8h12. Rec, boa noite a todos. O Grêmio vai ganhar de 1-0, gol do Lucas Barrios. E acredito que o River vai ser o adversário do Grêmio na final. Já que o Ariel vai ser titular nesse jogo, o Grêmio não precisa se preocupar em tomar gols. Éder, do bairro Fátima, aqui em Canoas. Cuidado, eu não gosto desses grandão dentro da área. Lembrei aqui do Eduardo Não, Hurtado. mas a zaga do Grêmio é muito boa, né? Os zagueiros, Jeromel e Cândido, para mim, eu acredito que seja a melhor zaga do Brasil. E está bem entrosada, né? Para mim, o Tite roubou uma frase minha. Eu disse que o Jeromel desarmava armando. Ele consegue, é um zagueiro que desarma limpo a jogada e arma para frente. Sim. E então, se acertou agora o meio-campo, né? O Arthur volta pro lugarzinho dele, o Ramiro pro dele ali, o Luan e tal. Eu acho que tem tudo para dar certo isso aí. Diga, Júlio. Até sobre zagueiro, nossos colegas lá da rádio falaram com o Rivarola hoje, zagueiro campeão da Libertadores. com o Querida Grêmio. pessoa. E ele Muito falou, querida. né? Ele admira demais a dupla de zaga do Grêmio, Jeromel e Kahneman, para ele, sem dúvida, é a melhor dupla de zaga do Brasil.
E ele também trouxe uma curiosidade, doutor César, que o Balbuena, que ele indicou para o Grêmio em 2013, quando o Balbuena tinha 21 anos, zagueiro paraguaio, e se o Grêmio na época descartou o interesse no atleta, que hoje está jogando demais no Corinthians, né? Ontem ele foi muito preciso, apesar da derrota do Corinthians, jogou muito bem o Balbuena. O Pablo do Corinthians também andou. Jogou vendo o Ceará, o Pelaipe que trouxe. É tanta gente que oferece que tu até esquece. Mas eu, por exemplo, o caso do Lucas Barros, eu queria o Lucas Barros. Um ano antes ele foi oferecido ao Grêmio, antes de ir para o Palmeiras. Só que o Grêmio não tinha dinheiro. Nós estávamos vendendo o Rodolfo, vendendo o lateral direito. Então, na época, o nosso projeto lá não estava, né, não tinha como gastar. Então não tinha como trazer um jogador a esse nível e nós tínhamos que fazer aquilo. Então tu trouxe jogadores que não deram certo porque, tu sabe, né? É que nem a comida. Tu tem que trazer jogadores de boa qualidade, né? Para suprir. Tu trazendo um que tu acha que é de boa qualidade e às vezes não dá certo, né? Mas às vezes tem que ouvir a imprensa. O REC se esganiçava aqui pedindo que a dupla Grenal contratasse o Ricardo Oliveira, que estava no mercado. Então eu posso dizer. Quase de garantia. Ele estava passando o Pires. Pô, desculpe, nós fomos atrás do Ricardo Oliveira. Sim. O Rui foi 2 vezes a Santos. O Ricardo Oliveira veio por um salário baixíssimo para o Santos quando ele veio de fora. O filho dele era de Santos, então ele veio por causa do filho e ele é da religião, lá tem uma igreja em Santos e tal. E eu disse, pô, vamos buscar esse jogador. E fomos. Só que aí o Ricardo Oliveira estava sendo o goleador do campeonato. Lembra que ele começou a fazer gol em tudo que era partida, 1, 2 gols? E quando nós fomos buscar, aí já ele disse que tinha metido a palavra com o Santos e pediu um aumento e o Santos foi gentil e deu aquilo que nós íamos dar para ele. Quer dizer, não tem, mas fomos atrás dele, com certeza. Assim como eu enchi o saco porque eu contratar o Robinho. Eu dizia na época, mas se o Santos tem dinheiro para pagar, o Grêmio tem dinheiro para pagar. Mas era muito caro. O projeto do Robinho, ele esteve em Porto Alegre. Nós conversamos com o Robinho e era um projeto que envolvia muita publicidade, muita gente. Ele é cheio de representantes, ele é um Nilmar. Eu fui pelas mesmas. Né? Então, é que às vezes tem coisas que não saem, professor. A gente faz. Tem coisas que não dá por isso que eu digo que é bom conversar com gente. O vestiário é fechado, a sala, o futebol é fechado. Então tem muitas coisas que a gente escuta e às vezes fica sentido até, porque as pessoas falam sem ter conhecimento de causa. E quem está lá dentro tem. Por isso que eu não critico quem está dentro do futebol. É muito fácil tu emitir a tua opinião, tu dar a tua ideia, mas quem está lá sabe o porquê faz aquilo, né? Quer dizer que o Internacional pode estar se reunindo secretamente com o Cuca, então? Pode. O senhor gostaria de ver o Cuca também, Pedro? Muito. E o Fernando Carvalho é fã do Cuca. E eu acho que passaria, inclusive, uma mensagem clara, e eu disse isso lá na Rádio Grenal no domingo. O Internacional contratar o Cuca ou contratar o Abel, por favor, eu estou dando um patamar de treinador. Sim. É uma clara sinalização que o Internacional não vai voltar para a Série A para ser figurante. Já voltamos. Oito e 19, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você, acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se sobre qual a melhor maneira de pagar, a sua maneira de pagar. Ligue 24 horas. 3222-1265, Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade, agora também em Viamão. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multa de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720.
Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã, manda para todo o Brasil. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de falar com o Celso Anina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. A Personal Car sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Bah Pizzas é show. Atende de domingo a domingo das 18h30 para frente. Pode fazer sua deliciosa encomenda agora, por exemplo. Ligue 3085-1313. Zona Norte, Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bah Pizzas. Confira mais em Pizza, B-A-P-I-Z-Z-A-S, bahpizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e para toda a família. Diga, Maurício. Bola já rolando no Monumental de Nunes, obviamente hiperlotado, River e Lanús 0-0. O River toma a frente nesse momento e busca as principais jogadas, tenta dominar esse início de partida. Já segundo tempo, pela Série B, Juventude e Náutico 0-0. Juventude que tentou o Antônio Carlos Zago, que disse muito obrigado, mas não vou retornar neste momento. Professor, tinha um cara que caprichava tanto quanto para dizer Nunes, ele dizia Nunes. Nunes, um plantão nosso, Nunes. E na Grenal tem o plantão Paulo Nunes também. Ah, é verdade. É o Nunes também. Não é Paulo Nunes, esse é Paulo Nunes. Já que vocês falaram em Antônio Carlos Zago, professor, eu vejo muitas pessoas criticando o trabalho do Guto Ferreira e pedindo ao treinador aí que tá, o professor já disse que tem que ter tamanho. Que é o Cuca. Mas O professor já botou pra rua, tirar o Gordiola. já isso é tirou uma o injustiça. Gordiola Não. agora há pouco. Pra mim isso é injusto, Rec, porque o Guto Ferreira, quando chegou ao Internacional, pegou um time totalmente desorganizado. O Zago teve o quê? 6 meses ou mais para trabalhar no Internacional. Nós não sabíamos de qual era a escalação do Inter, não havia um esquema tático definido. Uma hora era 4-4-2 com o Losango, outra hora era um 4-2-3-1. Tudo bem. O Guto chegou, pegou uma bronca, contestação, crítica, vandalismo no Beira-Rio, organizou o time. Então, por mais que ele não seja o técnico ideal dos sonhos do torcedor, mas é justo para mim que ele permaneça. Porque eu vi o César Pacheco se ele ficaria com o Gordiola também. Desculpe, mas com todo respeito, eu não acho que é uma questão de é justo. Eu não acho que é uma questão de dar o prêmio. Ele fez um bom trabalho, ele organizou o time do Internacional. O Inter não valorizou pagando multa. O Inter pagou a multa do Bahia. 300 pau por mês. O Inter lhe paga um ótimo salário. Ponto. Vai pagar uma multa. O Inter que botou uma cláusula de renovação automática no seu contrato. Então isso também. implica em... Para dar-lhe motivação. Isso implica em indenizar. Agora, sim, eu acho que o Internacional tem que pensar no que é melhor para o Internacional em 2018. Sim. Vai sobrar o Marcelo Oliveira agora, que vai cair com o Curitiba. Mas não é garantia. Tu ia pedir a minha opinião, vou dizer, eu ficaria com o Guto, porque eu acho que o Guto é uma injustiça. O rapaz olha, eu vou te dizer, ele foi demitido umas 2, 3 vezes. Eu ficava escutando. Eu não escuto muito o jogo do Internacional. Só 2 ou 3? Lá em Recife, se eu não me engano, tinham botado ele para rua. A imprensa toda estava esperando o anúncio do novo, o que iam fazer com ele. Ele aguentou no osso aquilo ali. E hoje está fazendo um excelente e ótimo trabalho, né? O próprio Botafogo segurou o filho do Jairzinho lá, que ninguém sabia quem era. O Guto já trabalhou, tem um nome já na praça, estava muito bem no Bahia, já trabalhou no Internacional, trabalhou em outros times. Eu acho que ele é um bom treinador. Eu acho que mudar por mudar, eu acho que tem que acrescentar mais alguns jogadores, mas eu acho que o treinador em si, se está fazendo uma boa campanha, ele passou Mas tendo o temporal. à disposição, o Filipão à disposição. Mas não é garantia que O tenha. Botafogo segurou o Jair,
porque o Jair foi muito bem, obrigado, levou o Botafogo para a Libertadores da América. E ele tá levando para a primeira, Sim, né? mas então... Ele... A mesma coisa. É, a mesma coisa. César, O Grêmio segurou o Mano, que era do interior. O Mano, o Grêmio trouxe o Filipão, trouxe o Mano, trouxe o Tite. Enio Andrade, o Espinosa. Enio Andrade, só uma coisa, Espinosa. alguém tem alguma dúvida que se o Grêmio não faz aquele milagre jogando com 7 jogadores Eu tava na rua, claro. Não, sem dúvida. Ué? Então, sabe? Não, e pediu para perder ali, né? Eu falo com ele sempre. Eu liguei pro Mano agora que ele foi campeão. E aquela partida ele pediu, ele deixou justamente o Anderson e os 2 jogadores que foram jogar na Europa, jogaram na Inglaterra, o Lucas Leiva e o Anderson no banco. Os 2 meninos que entraram e decidiram o jogo, né? Quer dizer, poxa, treinador, então não fica pensando. Olha, eu trabalhei com o seu Enio Andrade em 79, 80, nós estivemos juntos, viajávamos toda... O Espinosa, que era preparador físico. Trabalhei com grandes treinadores. Eu acho que o seu Enio foi um dos que eu mais gostei, juntamente com o Filipão, de palestras. Era uma palestra simples, era um jogador que tinha passado lá pelas 4 linhas e sabia virar um jogo também no quadro negro. Na minha época era quadro negro, não é? Era no giz mesmo. Era no giz, fazia um xizinho aqui, uma bolinha ali. Olha, tu fica na segunda. Ali, ó. É isso aqui, ó. É verdade. E hoje não, hoje é um PowerPoint, que sai o jogador correndo com as perninhas assim, ó, vem pra cá. É muito cinema, né? O treinador também hoje é muita coisa, muita onda. Doutor César Pacheco, só uma pergunta rapidinho. Lá na rádio a gente recebe todos os dias perguntas de gremistas perguntando se tem algum impacto a saída do Valdir Espinosa com o declínio do futebol. Já respondo, dá a informação. Só 2 informações rápidas. Primeiro, o Edilson deixou a movimentação hoje do Grêmio lá no Equador um pouco mais cedo, mas num primeiro momento não preocupa para a partida. E nesse momento está acontecendo o lançamento do evento Lance de Craque do D'Alessandro, dia 16 de dezembro, sábado, 8 da noite. Deixa eu dizer uma frase, depois eu encerro o programa, César. Vou trocar de frase. D'Alessandro, que modelo de jogador e de pessoa. Valdir Espinosa. Primeiro eu quero mandar um abraço pro João Padeiro e pro Nilton Azambuja aí, que falei com os 2 hoje, aí estão nos olhando aqui. Eu acho que não. Eu acho que o Espinosa veio para uma função e cumpriu aquela função dele e houve uns problemas internos que eu sei, mas não posso falar e teve que ser despedido. Está respondido. Muito bem. Amanhã, 1 da tarde, tem preliminar a imagem do futebol. Até lá.